médio. Na aula de hoje a gente vai pensar aí como se deu a construção da República, através do tema República da Espada. A gente começa a perceber aí que a construção da República se dá um pouco antes da própria proclamação da República. Ainda na época do Império, já um Império muito desgastado por uma série de problemas envolvendo o fim da escravidão, uma série de problemas inclusive econômico, uma série de crises com a Igreja Católica e principalmente com os militares. Os militares, eles, depois da Guerra do Paraguai, saem cada vez mais fortalecidos, principalmente na cena política, querendo participar mais. Vão participar diretamente dos vários grupos republicanos e partidos republicanos que vão surgir no finalzinho aí da monarquia. É o militar que vai proclamar a República no Brasil, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Lutou lá na Guerra do Paraguai também, tá? Um grande nome do Exército Brasileiro e, claro, ele não vai estar sozinho. Havia um grupo de apoiadores, esse grupo de apoiadores eram os cafeicultores. No finalzinho do Império, há dois grandes grupos políticos extremamente fortes, que eram os militares, os cafeicultores, as oligarquias, e eles vão se unir no interesse comum, interesse esse de acabar com a monarquia. É terminada a monarquia, proclamado a República no Brasil, e cada um desses grupos vão buscar o seu próprio interesse. Por um lado, os cafeicultores eles vão ter o interesse de um poder mais descentralizado e dar maior autonomia aos estados, e por outro lado, você tem os militares com o interesse de ter um poder mais centralizado na mão do presidente. Uma ideia de hierarquia militar ela vai estar extremamente presente aí, principalmente no governo do Deodoro da Fonseca. Ele vai ser, Deodoro, presidente, digamos assim, interino do Brasil, até que se tenha a primeira Constituição, a Constituição Brasileira Republicana, a primeira Constituição Brasileira Republicana de 1891. Nessa Constituição vai ser estabelecida uma série de coisas, dentre elas uma certa autonomia aos estados, que antes eram chamados de províncias, agora passam a ser chamados de estados. Cada estado vai ter o seu próprio governante, que é a ideia do governador, que nós temos até hoje, mas algumas outras coisas interessantes dessa Constituição de 1891, uma outra coisa interessante era o voto era negado a analfabetos e também a mulheres, apesar de não estar explícito lá no texto da lei, mas o voto vai ser na prática negado às mulheres. Uma outra característica muito interessante vai ser o afastamento da Igreja Católica do Estado. O Estado vai passar a ser laico, ou seja, não vai existir mais uma religião oficial do Estado. Você vai ter uma separação total entre igreja e Estado, então você vai passar a ter registro civil, casamento civil, tudo isso não havia até então. Então, uma grande mudança aí com a Constituição. E essa primeira Constituição ela vai fazer a seguinte ideia: vai eleger de modo indireto o Deodoro da Fonseca. Tá? Ele vai ser eleito por um grupo lá dos senadores e deputados constituintes, e eles vão eleger a chapa do Deodoro da Fonseca como presidente da República. O problema é que essa Constituição também fazia algo interessante. Você poderia votar no presidente da República e no vice-presidente. É diferente do que nós temos hoje. Hoje você vota numa chapa. A chapa contém o presidente e o vice. Na época, não. Você votava no presidente e votava no vice. Isso gerou uma série de problemas ao longo desse período republicano, que é você colocar um presidente de um partido ou de uma linha política diferente do seu vice. Mais ou menos o que aconteceu logo de cara no primeiro ponto, porque o vice do Deodoro da Fonseca era o Marechal Floriano Peixoto, outro grande militar e tudo mais, extremamente importante dentro do Brasil, mas ele, apesar de ser militar, ele vinha de uma ala que tinha um apoio maior dos cafeicultores, principalmente dos cafeicultores paulistas. O que basicamente vai acontecer no início desse governo aí oficial, digamos assim, do Deodoro da Fonseca, uma série de crises econômicas. Para tentar resolver a crise, o Deodoro da Fonseca chama o Rui Barbosa para ser o ministro da Fazenda, e o Rui Barbosa ele vai tomar algumas atitudes
bem inconvenientes, bem ruins para a economia, que a ideia dele inicial até que era uma ideia interessante, fazer com que haja uma circulação maior de dinheiro, fazendo essa circulação, a economia crescer, o objetivo dele era esse, e para circular mais dinheiro ele vai abrir linhas de créditos facilitadas e possibilitar que bancos privados façam a emissão do papel moeda, ou seja, produzam dinheiro. Ora, é claro, os bancos vão produzir muito dinheiro, vão emprestar muito dinheiro para as pessoas, na maioria das vezes, não vão fazer o dinheiro circular, vão tentar ficar com esse dinheiro, ou pelo menos não investir numa indústria, numa fábrica, numa empresa, ou qualquer coisa do gênero que pudesse fazer o dinheiro circular. Isso vai gerar uma inflação. A inflação nada mais é do que a perda, tá, do poder de compra do dinheiro. Há uma tendência para, principalmente quem é mais pobre, que o dinheiro ele vai perdendo valor. A percepção de quem é mais pobre é que todas as coisas começam a aumentar de preço. Então a inflação ela vai fazer com que a crise financeira se instaure. O Deodoro da Fonseca vai perceber que o Congresso Nacional dificultava bastante o mandato dele, ele queria um poder centralizado, ele era daquela ala que queria o poder mais centralizado, e ele, Deodoro, decide fechar o Congresso. Isso vai gerar uma polêmica muito grande, uma repercussão muito negativa contra o Deodoro da Fonseca, e essa pressão vai levar o Deodoro da Fonseca a renunciar ao cargo de presidente. Então, o nosso primeiro presidente da República já vai renunciar ao cargo e a gente vai ter, logo no primeiro momento republicano brasileiro, o vice-presidente governando. E a gente vai perceber que, ao longo da nossa história republicana, teve uma sequência de vice-presidentes que governaram o país. O último aí foi o Michel Temer, tá? Antes do Bolsonaro. Então, há uma sequência de vice-presidentes que acabam governando na prática o Brasil. O Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, ele vai assumir o cargo com uma série de problemas, tentando resolver a crise econômica. Ele vai tabelar o preço dos aluguéis, tabelar o preço de vários gêneros alimentícios, vai tentar segurar a inflação, ele vai ter o apoio dos cafeicultores paulistas, isso vai ajudar bastante a administrar a crise, mas em contrapartida também vai ter uma série de crises aí e tentativas de revoluções por parte de militares descontentes ao próprio Floriano Peixoto, é o caso da revolta da Armada aqui no Rio de Janeiro, e outros casos que não tinham diretamente a ver com Floriano Peixoto, eram situações indiretas, que é o caso que vai acontecer na Revolução Constitucionalista lá do Rio Grande do Sul. O Floriano Peixoto vai conseguir resolver essas situações, encaminha a resolução de forma firme e militar, né? Lá no Rio Grande do Sul, ele encaminha, ele não chega a resolver todos os problemas, mas ele encaminha a revolta lá no Rio Grande do Sul e acaba com a revolta da Armada aqui dos marinheiros aqui no Rio de Janeiro, também com muita força militar, e a partir disso ele acaba sendo chamado de o Marechal de Ferro, tá? Ele consegue finalmente terminar o mandato dele em 1894 e abre espaço aí para políticos civis governarem o país. E a gente vai ver que esses políticos estão alinhados principalmente às oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. Valeu!